Quarto tópico, falando em feocromocitoma, né? Então, como realizar o preparo pré-operatório nos casos de feocromocitoma? Aí já vem na cabeça aquela história, faça o primeiro a doxazosina ou beta-bloqueador, né? Todo paciente tem que receber sal, tem que receber hidratação. O que é que tem sido cobrado na prova sobre isso, Patrícia? Então o feocromocitoma é um outro capítulo à parte, um diagnóstico, assim, um capítulo grande, inclusive, hoje em dia maior ainda, por conta da questão dos testes genéticos, que vale a pena ver de novo, porque se não caiu, vai cair, assim, essa questão de você... E eu acho que caiu o ano retrasado, não era do preparo pré-operatório, mas era um feocromocitoma numa criança, caiu na parte de PED, que você tinha que pensar nas causas genéticas de feocromocitoma. Então, isso também é outro aspecto do fel que tem sido cobrado muito recentemente, essa questão da etiologia genética do fel. Mas falando do preparo pré-operatório, então aqui eu não vou falar nada de diagnóstico de feocromocitoma, que às vezes cai, mas é menos. E esse preparo pré-operatório é importante e ainda é recomendado para todos os pacientes atualmente, apesar de haver uma certa controvérsia entre os especialistas, porque muito dessa indicação de preparo foi feito baseado em estudos antigos, onde a mortalidade intraoperatória era grande, sabe? E hoje em dia a mortalidade intraoperatória é muito pequena e aí tem alguns especialistas que questionam a necessidade desse preparo. A controvérsia seria assim, se a questão anestésica for bem feita, Não, né? a controvérsia é assim, tem gente que tem paciente que não tem nem hipertensão. E aí... Um manejo intraoperatório bom evitaria complicações. E assim, tem isso? paciente que não tem nem hipertensão. Então, como é que eu vou fazer um preparo de um paciente que nem hipertensão tem? Mas isso é tudo para elucubração. Para a prova tem que fazer, certo? Então, para a prova, a gente está falando do TIM, para a prova tem que fazer o preparo. Esse preparo ele visa minimizar as complicações intraoperatórias de picos hipertensivos que foram responsáveis por grande mortalidade no passado. Então, basicamente, é feito com alfa-bloqueio, 14 dias, 7 a 14 dias antes da cirurgia, para que o paciente fique bem controlado da pressão. Existem metas dessa pressão que foram publicadas recentemente, inclusive com autores brasileiros. Então, assim, metas de controle pressórico. Depois de controlar a pressão, a gente precisa ali no pré-operatório imediato, no dia anterior à cirurgia, fazer com que esse paciente tenha que ter uma garantia que ele não está desidratado. Então, o paciente com feocromocitoma, apesar de estar hipertenso, muitas vezes ele está com baixo volume circulante, porque ele é vasoconstrito. Então, eu preciso preciso dizer que, assim, a partir do momento que ele está alfa-bloqueado, ele já pode ter uma dieta normal de sal, até um pouquinho mais rica em sal, com 5 gramas dias. Isso. Então, pode dar uma dieta mais salgadinha para esse paciente, para ele recuperar o volume perdido e, na véspera da cirurgia, até fazer uma infusão de 1 a 2 litros no período perioperatório imediato, pré-operatório imediato, para repor aquele volume. Para o pessoal entender, então seria o seguinte, o paciente está lá em vasoconstricção, hipertenso, mas a volemia está baixa. Sim. No pós-operatório, quando remover a causa da vasoconstricção, ele vai chocar, que vasodilatar, ele vai ficar chocado, vai entrar em Isso. droga vasoativa, como muitos pacientes entram. Isso. E aí, e muitas vezes assim, até com mais difícil controle, né, do que a hipertensão do período perioperatório. Então, bloqueio alfa, seguido de hidratação. Certo. Se com tudo isso o paciente continuar taquicárdico, porque veja, muitas vezes o paciente está taquicárdico, mas é porque ele está desidratado. Então, se o paciente continuar taquicárdico, aí sim você faz o beta-bloqueio. Certo. Porque aí ele já está alfa-bloqueado mesmo, e aí você faz o beta-bloqueio, depois apenas do alfa-bloqueio. E nunca fazer o beta-bloqueio antes do alfa-bloqueio pode dar até hipertensão refratária, hipertensão de rebote, né? Isso. Então, isso é importantíssimo. Assim, já caiu em questão aberta, já caiu em questão fechada, várias vezes. Perfeito. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.